Eu acho engraçado quando o técnico fala assim: "Eu sou o grande responsável pela derrota". O grande responsável pela vitória do Fortaleza foi o Lucero, que fez 2 golaços. Então ele é o grande É responsável pelo verdade. resultado. A gente às vezes se Isso. foca muito no treinador, então não é nem uma crítica ao Abel, mas a gente foca muito no treinador. Acho que o Abel cometeu erros, de fato, eu não gosto dessa dobra de lateral, eu não acho que na maior parte das vezes não funciona, mesmo quando o Palmeiras ganha, é um time pouco criativo. Mas assim, a estratégia do Vojvoda foi boa, ele se fechou, foi dominado, de posse de bola no início, mas sabendo que ia sair no contra-ataque, e que tem um centroavante muito bom, que é um centroavante até é aquele centroavante meio falso lento, né, parece que ele nunca vai chegar nas bolas, mas ele é muito técnico, né, na conclusão a gol. E ele recebeu a primeira bola ali, driblou o Murilo, né, e faz o primeiro gol. E com isso, abre-se um jogo melhor ali para o Fortaleza, pode ficar confortável lá se defendendo, às vezes com linha de 5 lá atrás. Como o Vojvoda sabe variar bastante o time dele, né, quando precisa ele se defende muito, quando precisa tem posse de bola. E no segundo tempo ele matou o Palmeiras, porque aí o Palmeiras já cansado, e aí quando entra nessa questão do preocupado, eu concordo com a Alicia, que tem tropeços e tal, não sei o quê. O que eu acho que tem preocupação para o Flamengo e para o Palmeiras, que é a mesma, é o físico, porque os 2 encararam uma, maratona aí de 3 jogos em 7 dias, a do Palmeiras acabou no domingo passado, mas a do Flamengo acabou na quarta-feira, e os times estão claramente rateando. Ontem o Abel precisou trocar muita gente, e fazer uma escalação alternativa, não usar o Estevão e o Veiga, que ele disse inclusive que estavam com dores, né, falou depois na coletiva. Então eu acho que a preocupação para esses times é física. O Fortaleza foi muito inteligente em aproveitar essa circunstância, jogou fechado, usou ali o contra-ataque, coisa que o Palmeiras fez durante muito tempo, né, então é usar o próprio veneno, digamos assim, contra o Palmeiras, e contou com um centroavante que é um ótimo centroavante, e que foi o maior responsável pelo resultado de ontem com 2 golaços, né. Esse ponto que o Rodrigo falou, só para dar um pitaco rápido aqui, tem, pego muita gente, todo mundo, vai, praticamente. Todo mundo tá jogando fazendo um monte de jogos na sequência. Agora foi o Palmeiras que poupou e se ferrou, o Flamengo já super desfalcado com a Copa América e ainda com jogadores que se machucam, também perdeu. Semana passada a gente estava falando sobre crise no São Paulo, que tomou uma cacetada lá do Vasco, também tentando poupar jogador. Então, o negócio tá ruim para todo mundo nesse aspecto, né? Tem que ter a torcida também tem torcedores, calma, tem que ter um entendimento. O Galo também se ferrou nessa, né? Foi perdendo jogador Exigir e rendimento perdeu. nesse período Copa América é muito difícil, Pois Tiro, é, porque exatamente, e aí, exatamente. assim, os times são mais desfalcados, perdem, a gente foca muito no, assim, o cara está sem 5 jogadores, o Palmeiras, no caso, sem o Gustavo Gomes e tal. Mas não é só isso, porque você perde o jogador e você tem que começar a forçar os outros, porque eles têm que jogar Exatamente. muito mais. Aí eles vão morrendo. Aí chega no momento que Isso, você já se contunde, aí você tem menos jogador ainda, então é uma bola de neve que é provocada pelo calendário da CBF, vamos falar aqui, e perfeito. eu acho que eles ainda cometeram um erro extra, na minha visão, para fazer propaganda. Porque o que aconteceu? Chegou na data FIFA, se vocês vão lembrar, quando o Brasil estava jogando amistoso, não tinha jogo do brasileiro, porque a CBF queria Isso, fazer propaganda de que a data FIFA estava preservada. Só que, só que depois os times perderam de qualquer jeito os jogadores nesse momento. Então, para que precisava daquilo? Para o treino da Sub-20 e para a CBF fazer um release dizendo que a data FIFA tá não respeitada. estava preservada? Não, era melhor eles terem trazido as rodadas e alongado um pouco o intervalo desses jogos. Pelo menos eles poupavam os times dessa maluquice aí. Então, tanto eu fiz até umas críticas ao Tite, porque ele passou pela CBF, mas assim, tanto o Tite quanto o Abel, no final, eles têm razão dessa questão do descanso. Se você joga. Não tem outro jeito de fazer calendário se você tem jogo domingo, quarta e domingo e quarta. Algum momento vai acontecer essa coisa de 3 jogos em 7 dias. Mas eles tinham uma solução para ter alongado mais o negócio. E não fizeram por propaganda, e para o Ramon, que está demitido desde janeiro, mas não dão a carta para ele, ficar treinando na Granja Comari com os garotos da Sub-20. É realmente, assim, a medida incompreensível em cima de um calendário já difícil. Perfeito, exatamente. Agora, pouco importa aqui para o torcedor, Alícia, porque a galera está descendo a ripa no desempenho do Palmeiras. O Francisco Souza, por exemplo, fala: esse monstrengo tático não funciona contra ninguém.
foi eliminado pelo pior Boca da história. Um sonoro burro no Allianz. Será pedagógico e necessário. Bom, não sei se vai chegar a tanto, né? Ninguém vai chamar o Abel de burro no Allianz. Mas o Abel se colocou na conta dele e tem muita gente falando isso. Pô, Abel, errou. Mas ele tinha E opções ali, ele... Luciano. Oi? Essa Desculpa te pergunta do Rodrigo, interromper, ele tinha mas você acha opções? que ele tinha opções? Assim, eu acho a opção da dobra lateral péssima, concordo com todos os torcedores calma aí que estão falando, mas você via opções para ele fazer outra coisa sem tendo que poupar o Estevão e o Dudu? Opa, o Estevão e o Veiga, né? Ele Veiga, poderia ter algumas opções. O próprio Dudu ele poderia ter utilizado um pouco mais. A gente não sabe na questão física quanto ele consegue segurar, né? Ele entrou ali no segundo tempo, já mudou um pouco o jogo na questão da criação. E o Palmeiras, de fato, tem poucas opções, né? Porque o Palmeiras já vem, os jogadores que ele vendeu já saíram, que os que ele comprou ainda não chegaram, né? Então o Palmeiras perdeu o Endrick para a seleção, vendeu o Luiz Guilherme, o Luan foi vendido, o Gomes está na seleção, o Richard Rios está também na seleção, servindo a sua seleção na Copa América. Então, o Palmeiras, embora não tenha sido tão dizimado pela Copa América quanto se esperava e quanto aconteceu com o Flamengo, perdeu jogadores-chave para além dos jogadores que vendeu e já saíram, né? Então, os reforços, tem aí o Giai, né? Mais um lateral chegando para o Palmeiras e tal, as figurinhas e os memes na torcida do Palmeiras, quando rolou aquela história toda com o Dudu, era só ele decidir jogar de lateral, que aí o Abel ia escalar ele rapidamente, botar ele de volta no time. Então, o Abel, ele gosta desse estilo de jogo, mas eu não vejo toda essa questão de o Abel, burro, tem que pagar, porque ele admitiu o erro, ele fez uma tentativa que não funcionou, e eu volto a dizer, gente, não é que o Palmeiras foi colocado na roda pelo Fortaleza. O Fortaleza aproveitou as poucas chances que teve, e é isso que o Rodrigo falou. Foram 2 golaços, na verdade foram 3 golaços do Fortaleza, o terceiro ali com total espaço, né? O Mike não conseguiu fazer a marcação, depois o Murilo chega atrasado, mas são 3 golaços do Fortaleza, e o Palmeiras no primeiro tempo teve oportunidades. Aí a gente pode dizer que não é só culpa do Gabriel Menino dele ter perdido o gol, é culpa do Abel de acreditar que o Gabriel Menino ia ser o cara que ia finalizar, ia botar a bola para dentro. Rony perdeu o gol na cara do gol também no primeiro tempo. Então, assim, o Palmeiras, taticamente, não foi tão ruim, especialmente no primeiro tempo. É que os jogadores que estavam dentro de campo não têm a mesma qualidade técnica daqueles que ou estão servindo as seleções ou estavam no banco de reserva sendo poupados. Então, eu acho que tem alguns momentos ali que se fosse o Endrick, se fosse o próprio Estevão, que estava no banco, talvez o Palmeiras tivesse aberto o placar no primeiro tempo, o jogo seria outro. Então, a gente não pode olhar só para o placar, né? Quando a gente for falar do Corinthians, eu acho isso importante também. A gente tem que olhar para como o time jogou. E o time realmente no primeiro tempo não jogou tão mal, apesar de um esquema tático que eu imagino que o Abel não vai querer repetir tão cedo. No segundo tempo, a equipe começou a ficar desorganizada, né? Porque aí foi mudando o esquema conforme o Abel ia fazendo essas substituições, né? Vai lembrar, ainda no primeiro tempo ele bota o Flaco Lopes, o time fica completamente descoberto, né? Ele depois tira o Naves, aí o time fica praticamente sem zagueiro. Então, tem essa desorganização e tem o cansaço. Então, eu acho assim, torcedores, calma. O Palmeiras vinha de 5 vitórias seguidas, o que nessa sequência de jogos e desfalcado é difícil, e estava poupando jogadores para o jogo de segunda-feira. Né? Eu acho que, assim, para mim, o erro mais grave do Abel foi ter arriscado o Aníbal Moreno, porque o Palmeiras fica com um meio-campo frágil e, claro, ele não tinha como prever que o Murilo pudesse sair com uma questão física, mas o Palmeiras já está defensivamente com problemas, e aí ele arriscou o Aníbal Moreno. Então, essa contenção na segunda-feira vai ser preocupante. Não que o Corinthians seja um time avassalador nesse momento, mas é preocupante. Então, eu não vejo essa grande tragédia, Tirone, até porque é isso que a gente vem discutindo já há todo esse tempo. Não dá para exigir grandes jogos e vai ter tropeço no meio desse calendário maluco. Né? Não tem jeito. Os times estão desfalcados e estão cansados. Vão ter que mudar seu estilo de jogo, vão ter que forçar seus jogadores, e isso vai ser refletido dentro de campo. Mérito do Fortaleza, que aproveitou as suas oportunidades, e eu acho mérito do Abel na coletiva, que não tentou explicar. Tudo isso que eu falei aqui no começo, o Abel poderia ter dito.
né? Eu tô poupando jogadores, e aí eu tentei, e aí teve chance, os caras não aproveitaram, aí a culpa não é do treinador. Ele podia ter feito vários poréns, e ele não fez. Tentei fazer uma coisa, não deu certo, as substituições que eu fiz deixaram o time pior ainda, e mérito do Fortaleza. Eu acho que, assim, capítulo encerrado, segue segunda-feira. O Abel tem essa coisa de só lamentar ou comemorar, né, por durante 24 horas. Eu acho que é isso, né? Torcedores, 24 horas aí metendo pau no Abel, no Caio Paulista, no Rony, no Gabriel Menino, em quem quiser, mas muita calma, né? E foco na frente, porque o Palmeiras está em quarto lugar pela questão agora do saldo de gols com o Botafogo, afinal tomou 3 gols ontem, né? Prejudicou o seu saldo, que era muito bom, mas ainda muito cedo para, né, para começar a querer criticar ou achar que está tudo perdido, né, gente? Pelo amor de Deus. Muito bem, o Bruno Garcia aqui fala, vocês não vão falar do time que ganhou, só vão falar do derrotado. Bruno, tem um botão aqui, ó, vou te explicar, vou te ensinar, presta atenção, é um tutorial desses que a gente tem no Instagram, que todo mundo ensina a fazer alguma coisa. Eu vou te ensinar o seguinte, tem uma faixinha vermelha aqui, ó, embaixo no seu YouTube, que você pode colocar a live no ponto que você quiser. Se você for um pouquinho mais para trás, ali mais para o começo da live e tal, você vai ver a gente falando de quem? Do Fortaleza, que venceu, viu, Bruno Garcia? Tá aí essa lição de graça para você. É só você voltar um pouquinho. É um fiozinho vermelho que tem ali no YouTube para você que está acompanhando no YouTube, tá bom? Então você vê ali, estamos lá falando do Fortaleza, do Vojvoda que acertou, papapá, do Lucero que jogou pra caramba. É ali, é um fiozinho vermelho que está ali embaixo. Muito bem. Quem também perdeu, e eu não sei se teve desculpas ou não, foi o Flamengo. As desculpas são as desculpas dos últimos tempos, né? Super desfalcado e tal. Perdeu do Juventude, faz 340 anos que o Flamengo não vence o Juventude lá, saiu até na frente com o gol do Pedro, tomou a virada, continua na liderança, temos os gols aí, o gol de abertura, um passe do Luiz Araújo, ó, quer ver? Vai dar um passe na cabeça não, no peito do Pedro, ele vai fazer o gol. Mas o fato é que o Flamengo também perdeu, menos mal, que não perdeu a liderança do campeonato. E o Tite falou, né? Claro, como sempre, depois da partida. Não temos o vídeo, mas temos as aspas dele, o que o Tite falou. Vamos colocar na tela aí assim que acabarem os gols. Olha lá. Tenho que considerar a todos os atletas a mobilização deles. Se mais não fez é porque não pôde, porque fisicamente foi extremamente desgastante. Quando faz uma sequência de jogos, há um decréscimo, não é desculpa. Já falei antes. E tem a necessidade de ficar com peças de reposição. Ele é humano, tem atletas que tu via a necessidade de trocar, porque o desgaste físico vinha sendo inevitável, disse ele. Tem mais? Não, é isso o Tite falando, então, portanto, a história, o Rodrigo, é um pouco a mesma, né? Muito cansaço, no Flamengo mais ainda porque tem os desfalques da Copa América, e mais ainda porque tem jogadores machucados. Então o Flamengo estava realmente esfacelado, mas o fato é que saiu na frente e também perdeu. Vamos lá por partes, Tirone. Primeiro, era isso, não tinha opções, não tinha nem opção de trocar o time, como fez o Abel, e poupar alguém, porque não tem. Na verdade, tem uns garotos ali que hoje, para as posições, por exemplo, posições como do Gerson, posição do próprio Luiz Araújo, do Pedro. Bom, o Pedro tem um Gabigol, mas o Gabigol não está funcionando, então você não tinha outra opção. Você escalou o time, o Flamengo fez um jogo igual ao Juventude até os 20, 25 minutos do segundo tempo, muita chance para os dois lados, e aí os goleiros foram muito bem, mais o Rossi até do que o Matheus Klaus, mas o Matheus Klaus também foi muito bem, aliás, o terceiro goleiro do Juventude, mas muito bom ele, pegou umas 3 ou 4 bolas bem difíceis, e o Rossi estava fazendo um milagre do outro lado, né? E aí foi assim até os 25 do segundo tempo, aí o Flamengo abriu o bico e morreu, a verdade é essa. Você via, o Gerson já não conseguia mais correr, o único que estava inteiro era o Pedro, que continuava a jogar, e inclusive fez uma jogada linda ali no segundo tempo, que ele dá um balão dentro da área, dá a bola para o Luiz Araújo conclui na pequena área e o Matheus Klaus pega. Mas se você botar no segundo tempo, o Juventude teve mais chances e mereceu a vitória. Se você olhar a quantidade de chances criadas e muita bola aérea, que o Juventude tem 2 batedores muito bons, primeiro o Nenê, depois troca o Jean Carlos, os dois sabem bater, os 2 gols saíram assim, primeiro com o Nenê e depois com o Jean Carlos. O time é bem treinado, sabe tocar a bola, com o Roger Machado, teve
teve posse de bola maior do que o Flamengo. Então é um time organizado e que no Jacone e sempre impôs dificuldades para o Flamengo, mesmo quando o time não era grandes coisas. E hoje o que é um bom time, pode-se dizer aí, tanto que está no meio da tabela, não é brilhante, mas é um bom time. Tem o Pontinha também que saiu do Santos, o Lucas Barbosa também, bom jogador, que fez o gol de empate. É, e aí é isso, quando abriu o bico, o Tite demorou talvez um pouquinho a trocar, porque ele já deveria ter botado outros, ele botou Everton, primeiro botou o Gabigol, aí o Gabigol teve uma participação absolutamente inútil, né, como tem acontecido de via de regra, né, ficou ali andando de um lado para o outro, não produzia absolutamente nada. E depois ele trocou vários jogadores, botou o Everton Araújo, botou o Carlinhos, botou, agora tá me faltando aqui, mas ele trocou praticamente muita gente, porque já estava, o time estava tirou também o Vitor Hugo, e essa é uma questão. Além dos desfalques de Copa América, ele perdeu 2 pontas, Bruno Henrique e o Cebolinha. Então ele teve que começar o jogo com o Vitor Hugo, que até tem jogado pelo lado de campo, mais como armador, mas não está bem. Não está bem, e aí o Flamengo produzia só pela direita com o Luiz Araújo, não produzia com o Vitor Hugo. Depois o Vitor Hugo foi jogar na posição, quando saiu o Lohan, que ele põe o Alan para dar uma reforçada no meio de campo, isso já ainda no intervalo, o Vitor Hugo vai jogar na posição do Arrascaeta. Aí foi pior ainda, porque ele não consegue produzir ali. Então é um pouco a história do Palmeiras no sentido de, não tem ninguém, aí põe o Caio Paulista, entendeu? É meio. Isso aí se impõe uma solução que não era melhor, e que não funciona, para surpresa de ninguém, digamos assim. E o time foi cansando, e o principal é isso, esse setor, a parte final, 25, 30 minutos, ficava claro que o Juventude ia fazer o gol. O Rossi foi fazendo um milagre atrás do outro, e você vê a cara dele quando sai o gol de virada do Juventude, que vem uma bola no primeiro pau, desvia, Mandaca, né, que completa ali para fazer o gol. Ele faz uma cara assim, pô, mas peguei tanta bola. Aí agora, no finalzinho, os caras fazem um gol aqui, passa na primeiro pau e entra. Ele faz assim, eu fiz tanto esforço. E aí, eu acho que de positivo, que tem 3 dias de descanso para o Cruzeiro, e as atuações brilhantes do Rossi e do Pedro, que hoje é o melhor atacante do Brasil. Teve saindo, marcando pressão, coisa que ele não fazia e tal. E o Rossi, tinha uma época que a torcida do Flamengo achava que o Rossi era assim, ele é um goleiro ok, nota 7 e tal, acho que não compromete e tal. Eu acho que ele passou dessa fase bem, e hoje em dia ele é um goleiro nota 9. Ele faz um monte de defesa boa, sabe jogar com o pé, é uma liderança para o time. Então esse crescimento do Rossi, essa sim é uma notícia muito positiva. E de resto, o Flamengo vai ter que viver essa maratona aí enquanto tiver Copa América com o time todo depauperado.